Existe um momento na vida em que você percebe que tudo o que te ensinaram sobre a realidade estava errado. Não parcialmente errado, completamente errado. E esse momento não chega como um raio, não chega como uma explosão. Chega como um sussurro que diz: você nunca esteve separado de nada, você nunca foi pequeno, você nunca precisou lutar tanto, porque o universo inteiro sempre foi você olhando para si mesmo através de bilhões de espelhos. 2 nomes, 2 caminhos. Uma única verdade atravessando ambos como um fio de luz. Hélio Couto, o brasileiro que traduziu a mecânica quântica para a linguagem da transformação pessoal. E Bashar, a consciência que atravessa dimensões para lembrar a humanidade do que ela esqueceu. Um vem da ciência, o outro vem do mistério. Mas quando você coloca os dois lado a lado, algo se revela. E o que se revela não é confortável, porque significa que você é responsável por tudo, por cada circunstância, por cada padrão, por cada realidade que você vive e que jurou não ter escolhido. A solidez do mundo ao seu redor é uma mentira gentil que seus sentidos contam para você poder funcionar. Mas por baixo da mentira existe algo muito mais estranho, muito mais fluido, muito mais vivo. A matéria não é sólida, o tempo não é linear, e você não é um corpo com consciência. Você é consciência temporariamente fingindo ser um corpo para poder experimentar o que é esquecer e depois lembrar. Isso não é teoria. Isso não é filosofia. Em 2022, 3 físicos ganharam o Nobel por provarem matematicamente que o universo não é localmente real. Deixa eu traduzir isso. As coisas não existem de forma fixa até você observá-las. E quando você as observa, você não está apenas vendo. Você está colapsando possibilidades em realidade. Você está escolhendo. Sempre esteve escolhendo. Só que ninguém te disse que era você fazendo isso. Se você sente que sua vida não muda, não é porque o mundo é duro. É porque você está sintonizado na mesma frequência todos os dias. Mesmos pensamentos, mesmas emoções, mesmo observador interno olhando para a vida com os mesmos filtros. E o universo, que não tem preferência, que não julga, simplesmente continua te entregando a realidade que corresponde à sua frequência. Como um espelho perfeito, como uma estação de rádio que só toca a música que você pediu. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo. Se você sente que este vídeo chegou até você exatamente quando precisava, toca no like agora. Não como gesto mecânico, mas como um sinal de que você reconhece o que está acontecendo aqui. E se inscreve no canal, porque o algoritmo só entrega conteúdo assim para quem realmente quer acordar. E você quer, não quer? Então vamos entrar nesse território onde ciência encontra consciência, onde física quântica encontra realidades paralelas e onde você finalmente entende por que sua vida é exatamente do jeito que é. A primeira coisa que Hélio Couto fez foi algo que a maioria dos professores de física tem medo de fazer. Ele olhou para as equações da mecânica quântica e perguntou: se isso funciona para elétrons, por que não funciona para mim? Se uma partícula existe em superposição até ser observada, por que minha vida seria diferente? Por que eu seria sólido, fixo, determinado, quando tudo que me constitui no nível fundamental obedece a leis completamente diferentes? E a resposta que ele encontrou foi perturbadora. Você não é sólido. Você não é fixo. Você só acredita que é. E essa crença funciona como uma prisão invisível, mantendo você trancado numa faixa estreita de possibilidades, enquanto milhares de outras versões da sua vida existem ao mesmo tempo, vibrando em frequências que você não consegue acessar porque nem sabe que estão lá. Pensa comigo. Um átomo é 99,999% espaço vazio. Tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que parece tão real e imutável é praticamente nada. É vibração. É informação se organizando em padrões específicos. E o que determina esses padrões? A frequência do observador, você, sua consciência, seus pensamentos,
suas crenças, suas emoções habituais. Agora vem Bashar do outro lado, sem laboratório, sem equações, mas dizendo exatamente a mesma coisa com palavras diferentes. Ele chama de realidades paralelas. Ele diz que todas as versões possíveis da sua vida já existem, agora, não no futuro, não esperando para serem criadas. Elas já estão acontecendo. A versão de você que é próspera já existe. A versão que é saudável já existe. A versão que vive o relacionamento dos sonhos já existe. Todas coexistindo, todas reais. E você, neste momento, está sintonizado em apenas uma delas. Você não cria sua realidade do zero. Isso é um equívoco. Você muda de canal. Como uma TV. Todos os programas já estão sendo transmitidos. Você só escolhe qual frequência vai receber. E como você escolhe? Não com a mente consciente. Não com afirmações repetidas mecanicamente. Você escolhe com aquilo que você realmente acredita. Com aquilo que você realmente sente. Com a frequência emocional dominante que você carrega dentro de você dia após dia, hora após hora, sem perceber. Hélio chama isso de ressonância. Você atrai por ressonância aquilo que vibra na mesma frequência que você. Se você vibra medo, atrai experiências que confirmam o medo. Se você vibra escassez, atrai circunstâncias que confirmam a escassez. Não porque o universo é cruel, mas porque o universo é neutro. Ele simplesmente reflete de volta o que você está emitindo, como um eco perfeito, como uma lei natural que não tem exceções. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. Não adianta fazer afirmações positivas se no fundo você não acredita. Não adianta visualizar a vida que você quer se, emocionalmente, você ainda está vibrando na vida que você tem. Porque o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência. E frequência não mente. Frequência é o que você realmente é quando ninguém está olhando. É o que você sente às 3 da manhã, quando não consegue dormir. É o diálogo interno que roda automaticamente na sua cabeça, sem você perceber. Você já reparou como as mesmas situações se repetem na sua vida? Mesmos tipos de problemas. Mesmos tipos de pessoas. Mesmos padrões aparecendo com roupagens diferentes. Não é azar. Não é karma no sentido punitivo. É frequência. Você está emitindo o mesmo sinal e o universo está te devolvendo a mesma resposta. E vai continuar devolvendo até você mudar a transmissão. Bashar tem uma frase que desmancha qualquer ilusão de controle que você ainda carrega. Ele diz: a realidade é neutra. Nada tem significado até você dar significado. E o significado que você escolhe é a frequência que você emite. Então, quando algo acontece na sua vida, algo que você chama de ruim, de injusto, de terrível, a realidade não está sendo cruel com você. A realidade está sendo neutra. Você é quem está dando o significado. E esse significado gera uma emoção. E essa emoção gera uma frequência. E essa frequência atrai mais experiências que confirmam o significado original. É um loop, um ciclo que se perpetua sozinho. E a maioria das pessoas vive a vida inteira presa nesse ciclo, sem perceber que elas mesmas estão mantendo ele vivo. Porque mudar o significado parece impossível quando você está convencido de que a realidade é que é ruim. Mas Bashar insiste: mude o significado e a experiência muda. Não imediatamente no sentido visual, mas imediatamente no sentido energético. E quando a frequência muda, o espelho começa a refletir algo diferente. Hélio aborda isso de outro ângulo. Ele fala sobre o ego. O ego não é seu inimigo, mas o ego é limitado. O ego é a parte de você que se identifica com as crenças, com a história pessoal, com a narrativa de quem você acha que é. E enquanto você se identifica totalmente com o ego, você permanece trancado nas mesmas frequências. Porque o ego não quer mudar. O ego quer sobreviver. E sobreviver para o ego significa manter tudo como está, mesmo que tudo como está seja sofrimento. Então o trabalho não é destruir o ego, é expandir além dele. É reconhecer que você não é a voz na sua cabeça.
Você não é os pensamentos que surgem automaticamente. Você não é as emoções reativas. Você é a consciência que observa tudo isso. E quando você se reconhece como consciência, quando você sai da identificação com a mente, algo acontece. Você ganha espaço interno. Você ganha liberdade. Você percebe que pode escolher qual pensamento fortalecer, qual emoção alimentar, qual frequência emitir. E aqui entra algo que Hélio repete constantemente. Ele diz, cancela. Toda vez que surge um pensamento limitante, você cancela mentalmente e substitui por um pensamento alinhado. Parece simples demais para funcionar, mas funciona porque você está interrompendo o padrão automático. Você está dizendo para o cérebro, não vamos mais por esse caminho. E o cérebro, que é plástico, que se reorganiza o tempo todo, começa a criar novos caminhos neurais, novos padrões, novas respostas automáticas. Em 3 semanas, se você fizer isso consistentemente, a mudança começa a ser perceptível. Não porque você forçou o universo a mudar, mas porque você mudou a frequência interna. E quando a frequência interna muda, o universo não tem escolha. Ele precisa refletir de volta algo diferente, porque essa é a lei. Essa é a física. Não é crença, não é positividade tóxica. É como a realidade funciona no nível fundamental. Agora Bashar entra com algo ainda mais radical. Ele diz, siga seu maior entusiasmo. Não daqui a 5 anos. Não quando as condições estiverem perfeitas. Agora. O que te deixa mais vivo neste momento? O que te faz sentir que você está alinhado? Faça isso. Vá o mais longe que puder nessa direção hoje. Sem calcular. Sem mapear todo o caminho. Sem exigir garantias. E então solta. Desapega completamente do resultado. Isso não é impulsividade. Isso é sabedoria. Porque o entusiasmo não é aleatório. O entusiasmo é a linguagem da sua alma te mostrando a direção do alinhamento. Quando você segue o entusiasmo, você ativa o que Bashar chama de sincronicidade organizacional. O universo inteiro se reorganiza para te apoiar. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem de lugares inesperados. Não é sorte, é ressonância. É você finalmente vibrando na frequência da vida que quer viver. E sabe o que te impede de seguir o entusiasmo? Medo. Medo de errar. Medo de perder. Medo de parecer irresponsável. Medo de decepcionar. E esse medo é legítimo. Mas ele não é verdadeiro. Ele é só um eco de programações antigas. Um mecanismo de sobrevivência que já não serve mais. E enquanto você der mais poder ao medo do que ao entusiasmo, você vai continuar vivendo a vida de outra pessoa. A vida que te ensinaram a viver. Não a vida que você veio experimentar. Hélio Couto descobriu algo que a ciência oficial ainda tenta ignorar. Ele percebeu que no vácuo quântico, naquele espaço aparentemente vazio entre as partículas, existe um oceano infinito de informação. Todas as possibilidades, todas as respostas, todas as versões de realidade já gravadas, já existindo, esperando apenas serem acessadas. E o que determina o que você acessa? Seu grau de consciência. Consciência limitada acessa possibilidades limitadas. Consciência expandida acessa o infinito. É simples assim. Então, quando você se sente preso, quando sente que não tem saída, quando a vida parece ter chegado num beco sem saída, não é porque não existe solução. É porque sua consciência ainda não expandiu o suficiente para enxergar a solução que já está lá. Já existe. Só está vibrando numa frequência que você ainda não alcançou. E como você expande consciência? Primeiro, você para de resistir. Resistência é a forma mais rápida de manter você trancado. Resistir ao que é. Resistir ao momento presente. Resistir às circunstâncias que você julga como erradas. Toda resistência gera contração. E contração é o oposto de expansão. Bashar fala isso de outra forma. Ele diz, o que você resiste, persiste. Porque ao resistir você está dando energia para aquilo, você está mantendo aquilo vivo na sua frequência.
Então, o movimento não é lutar contra. O movimento é aceitar o que é sem se identificar com isso. Ver a circunstância como ela é. Neutra. Temporária. Um reflexo de uma frequência antiga. E então escolher uma frequência nova. Não negando o que existe, mas não dando mais poder para o que existe. Simplesmente mudando o canal interno. Hélio ensina algo profundo sobre o todo. Ele diz que todas as benesses vêm do todo, não de você isolado, não do seu esforço individual heróico. E quanto mais você tenta controlar tudo sozinho, quanto mais você aperta, mais você bloqueia o fluxo, porque controle é medo disfarçado de estratégia. Controle é a mente tentando garantir segurança num universo que funciona por confiança, não por força. Quando você solta a necessidade de controlar cada detalhe, quando você se alinha com a vontade do todo, que é sempre expansão, sempre amor incondicional, sempre a favor da vida, algo muda. As coisas começam a fluir. Não porque você relaxou e desistiu, mas porque você parou de nadar contra a corrente. Você deixou o rio te levar. E o rio sempre sabe o caminho. Bashar complementa isso com perfeição. Ele diz que você tem duas mentes, a mente física e a mente superior. A mente física foi feita apenas para viver o presente. Ela não precisa saber o como. Ela não precisa mapear o caminho completo até o destino. Isso é trabalho da mente superior. A mente superior vê tudo. Vê as sincronicidades, vê os atalhos, vê as conexões que a mente física jamais enxergaria sozinha. Então, a parceria funciona assim. A mente física age no entusiasmo. A mente superior guia através de intuições, de portas que se abrem, de pessoas que aparecem, de ideias que surgem do nada. Mas a maioria das pessoas inverte isso. Elas querem que a mente física saiba tudo antes de dar o primeiro passo. Querem garantia, querem previsibilidade, querem certeza. E aí ficam paralisadas, porque certeza não existe. Certeza é ilusão de controle. O que existe é confiança. Confiança de que quando você dá o passo na incerteza, o próximo passo aparece. Confiança de que o universo não vai te deixar cair quando você está alinhado. Confiança de que a vida não está contra você. Nunca esteve. Você é que foi ensinado a desconfiar dela. Agora uma pergunta te acompanha até aqui. Você já teve aquele momento em que algo parecia impossível e de repente, sem esforço, a solução apareceu? Um insight, uma ligação inesperada, uma oportunidade surgindo exatamente quando você mais precisava. Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu contigo. Porque quando acontece, você está experimentando o que Hélio chama de colapso da função de onda. Você mudou o observador interno, mudou a frequência, e a realidade respondeu. Instantaneamente. Existe um experimento que mudou tudo na física. Chama-se experimento da dupla fenda. E o que ele revelou foi tão perturbador que até hoje os cientistas discutem o que fazer com essa informação. Basicamente, eles descobriram que uma partícula, um elétron, pode se comportar como onda ou como partícula. E o que determina isso? A observação. Quando você observa, ela vira partícula. Quando você não observa, ela permanece onda, em superposição, passando por dois lugares ao mesmo tempo. O universo inteiro funciona assim. Antes de você olhar, tudo é possibilidade. Tudo é potencial puro. E no momento em que você olha, no momento em que você foca sua atenção, você colapsa uma dessas possibilidades em realidade física. Você não está descobrindo o que já estava lá. Você está escolhendo o que vai estar lá. E a escolha acontece através da frequência do observador, através de você. Hélio pegou isso e traduziu para a vida. Ele diz, cada vez que você observa a sua vida, você está colapsando possibilidades. Então, se você observa a partir do medo, colapsa realidades de medo. Se observa a partir da falta, colapsa realidades de escassez. Se observa a partir da vitimização, colapsa realidades onde você continua sendo vítima. Não porque o universo quer te prejudicar, mas porque o universo é um espelho perfeito.
Ele reflete exatamente o que você está sendo. E aí você pode dizer, mas eu não escolhi isso, eu não quero essa vida. E a verdade é que conscientemente você não quer, mas inconscientemente você está escolhendo a cada segundo. Através dos pensamentos que você deixa rodar soltos, através das emoções que você alimenta, através das crenças que você nunca questionou porque foram instaladas quando você era criança e nem sabia que podia questionar. Bashar entra aqui com algo muito específico. Ele diz que cada crença é como um acordo que você fez com a realidade. Você acredita em algo, e a realidade, que é neutra, diz: ok, se é isso que você acredita, é isso que você vai experimentar. A realidade não briga com você. Ela não tenta te convencer do contrário. Ela simplesmente te dá razão. Sempre. Incondicionalmente. Então, se você acredita que a vida é difícil, a vida te mostra que sim, ela é difícil. Se você acredita que as pessoas não são confiáveis, você atrai pessoas que confirmam isso. Se você acredita que nunca vai ter dinheiro suficiente, o dinheiro escorre pelos seus dedos, não importa quanto entre. Não é punição, é reflexo. É a física da consciência operando sem julgamento. E agora a parte que assusta. Se você muda a crença, a realidade muda junto. Não ao longo de anos. Não depois de um processo longo e doloroso. Imediatamente. No nível energético, a mudança é instantânea. No nível físico, pode levar um tempo para o espelho reorganizar as circunstâncias externas. Mas a mudança já começou. No momento em que você realmente muda a frequência interna, a realidade externa já está respondendo. Hélio usa a ressonância harmônica para fazer esse trabalho. Ele trabalha com ondas de informação que gradualmente limpam as crenças limitantes do campo energético da pessoa e inserem novas informações. E ele deixa claro: se você resiste, se você não quer soltar a identidade que construiu ao redor do sofrimento, nada muda. Porque a onda encontra resistência, interferência destrutiva, e o padrão antigo permanece intacto. Bashar aborda isso de forma mais direta. Ele diz: você é viciado no seu sofrimento, não porque gosta de sofrer, mas porque o sofrimento virou sua identidade, virou quem você pensa que é, e largar isso parece largar você mesmo. Então, você se agarra. Você defende as crenças limitantes como se fossem verdades absolutas, como se fossem você, mas não são, nunca foram. São só programações, e programações podem ser deletadas. O primeiro passo é perceber que você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Você não é suas emoções. Você é quem sente as emoções. Essa distinção parece sutil, mas é revolucionária. Porque quando você percebe que pode observar, você percebe que pode escolher. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz. Você não precisa agir a partir de toda a emoção que surge. Você pode pausar, pode respirar, pode escolher uma resposta diferente. 3 cientistas ganharam o prêmio mais importante da física por desmantelarem a ilusão que sustenta sua percepção de realidade. O que eles provaram matematicamente é que distância não significa separação e que observação não é passiva. Você toca algo à distância sem mover um dedo. Você altera o estado de algo apenas por direcionar sua atenção para aquilo. E isso não é metáfora, é física experimental. É o que acontece no laboratório quando ninguém está tentando provar nada além do que é. Entrelaçamento quântico. 2 partículas conectadas permanecem conectadas, não importa a distância entre elas. Você mexe numa, a outra responde instantaneamente. Não há sinal viajando. Não há tempo de transmissão. É como se fossem a mesma coisa em 2 lugares diferentes. E se isso acontece com partículas, por que você acredita que está separado das pessoas, das situações, das possibilidades que busca? Você não está. Nunca esteve. Você só foi ensinado a perceber separação onde existe apenas conexão. Bashar usa isso para desmontar a ideia de que manifestação é demorada. Ele diz que quando você muda internamente, o efeito no campo é instantâneo. Não existe delay, não existe tempo de processamento. O que existe é o tempo que leva para a mente física
aceitar que a mudança já aconteceu, porque a mente quer ver para crer, mas a realidade funciona ao contrário. Você precisa crer para ver. Você precisa se tornar a frequência primeiro. E então, o espelho reflete. Hélio traz a explicação técnica que torna isso menos místico e mais compreensível. Ele fala em interferência construtiva. Quando duas ondas de frequência compatível se encontram, elas se amplificam. Os vales e picos se alinham. A informação se integra. E isso não acontece só com som ou luz. Acontece com pensamento, com emoção, com crença. Você está constantemente em interferência com o campo ao seu redor. A questão é se a interferência é construtiva ou destrutiva. Agora pensa numa situação da sua vida que parece imutável. Pode ser financeira, pode ser relacionamento, pode ser saúde, pode ser qualquer área onde você sente que já tentou de tudo e nada mudou. E pergunta para si mesmo, qual é a crença que está sustentando essa realidade? Porque sempre existe uma, sempre. E enquanto você não identificar essa crença e mudá-la, a realidade externa vai continuar refletindo ela de volta para você. Bashar tem um exercício simples, mas poderoso. Ele diz, olhe para a situação que você quer mudar e pergunte, o que eu teria que acreditar para estar experimentando isso? A resposta vai surgir. Pode não ser imediata, mas vai surgir. E quando surgir, você vai reconhecer. Você vai sentir aquele clique interno. Aquele, é isso. E então você pode fazer a segunda pergunta. Eu ainda escolho acreditar nisso. E se a resposta for não, você solta. Você cancela. Você escolhe uma nova crença, alinhada com o que você quer experimentar. Hélio adiciona uma camada a isso. Ele diz que quanto mais você se aproxima da frequência do todo, mais poder co-criador você tem. E qual é a frequência do todo? Amor incondicional. Não o amor romântico. Não o amor que depende de condições. O amor como estado de ser. Como frequência base da existência. Quando você vibra nessa frequência, você solta o ego. Solta o controle. Solta a separação. E as coisas fluem naturalmente. Não porque você forçou, mas porque você parou de bloquear. A maioria das pessoas acha que amor incondicional é sobre ser bonzinho com todo mundo. Não é. É sobre soltar julgamento, soltar resistência, soltar a necessidade de que as coisas sejam diferentes do que são. É sobre aceitar o que é sem se identificar com isso. É sobre ver tudo como neutro, como informação, como frequência, e então escolher qual frequência você quer emitir daqui para frente. Você percebe o padrão? Hélio e Bashar estão dizendo a mesma coisa com linguagens diferentes. Um vem da física quântica, outro vem da consciência multidimensional. Mas o ponto de convergência é exato. Você não é vítima. Você não está preso. Você não precisa esperar que o mundo mude para você mudar. Você muda primeiro. Você muda a frequência, e o mundo reflete de volta a nova frequência. Sempre, sem exceção. Porque essa é a lei. E agora, uma reflexão. Quantas vezes você já culpou as circunstâncias externas por não conseguir mudar? Quantas vezes você disse, quando eu tiver mais dinheiro, aí sim. Quando eu encontrar a pessoa certa, aí sim. Quando as condições melhorarem, aí sim. Quantas vezes você colocou o poder fora de você? Comenta aqui embaixo se você já se pegou fazendo isso. Porque reconhecer é o primeiro passo para parar. Existe uma pergunta que ninguém quer fazer porque a resposta é inconveniente. A pergunta é, se eu posso mudar minha realidade, por que ainda não mudei? E a resposta não é porque você não sabe como, não é porque você não tentou. A resposta é porque existe uma parte de você que não quer, uma parte que está ganhando algo com a situação atual. E enquanto você não admitir isso, nada se move. Bashar chama isso de ganho secundário. Você reclama da situação. Você diz que quer mudar. Mas no fundo, inconscientemente, você está recebendo algo daquilo. Pode ser atenção. Pode ser validação da sua identidade de vítima. Pode ser a desculpa perfeita para não arriscar.
pode ser o conforto de permanecer na zona conhecida, mesmo que a zona conhecida seja dolorosa. Dor conhecida parece mais segura que felicidade desconhecida. E o ego prefere segurança a crescimento. Hélio fala disso quando diz que o ego resiste à mudança, porque mudança significa morte simbólica. Significa soltar quem você acredita ser para se tornar quem você realmente é. E o ego interpreta isso como ameaça de extinção. Então ele cria sabotagens, ele cria distrações, ele cria justificativas perfeitamente lógicas para você continuar exatamente onde está. E você acredita. Você acredita que está tentando quando, na verdade, está apenas reforçando o padrão antigo com roupagem nova. A saída não é lutar contra o ego, a saída é reconhecer o jogo. Olhar para a situação que você diz querer mudar e perguntar com honestidade brutal: o que eu estou ganhando ao manter isso? E esperar a resposta, sem julgar, sem fingir que não existe, apenas observar. Quando você vê o ganho secundário, quando você traz à luz, ele perde o poder, porque ele só funciona no escuro. Só funciona enquanto você não está consciente dele. Bashar diz algo que pode parecer duro, mas é libertador. Ele diz: você nunca é vítima. Nunca. Mesmo nas situações que parecem completamente fora do seu controle, você está escolhendo como responder. E a resposta é a frequência. E a frequência é o que determina a próxima experiência. Então, sim, coisas acontecem, circunstâncias aparecem, mas você sempre tem escolha sobre o significado que vai dar. E o significado determina tudo. Hélio reforça isso quando fala sobre responsabilidade. Não no sentido de culpa, no sentido de habilidade de responder. Você é capaz de responder. Você não é impotente, você não é pequeno. Você só foi condicionado a acreditar nisso porque um indivíduo que sabe seu poder é perigoso para sistemas que dependem de controle. Então te ensinaram a duvidar, te ensinaram a esperar a autorização, te ensinaram a acreditar que a mudança vem de fora. Mas nunca veio, nunca vem. Sempre foi de dentro para fora. Agora vem a parte prática. Como você aplica isso hoje? Como você sai da teoria e entra na transformação real? Hélio tem um método direto. Toda vez que surge um pensamento limitante, você cancela mentalmente. Não dialoga com ele. Não tenta convencê-lo. Apenas cancela e substitui. Parece mecânico. E é. Porque você está reprogramando padrões neurais que rodam no automático há anos. Você está criando novos caminhos. E novos caminhos exigem repetição até virarem hábito. Bashar tem outro ângulo. Ele diz: identifique seu maior entusiasmo agora. Não o que você acha que deveria fazer, não o que vai te trazer resultados, o que te faz sentir mais vivo neste exato momento. Pode ser algo pequeno, pode ser algo que parece irrelevante. Não importa. Faça isso. Vá até onde puder ir hoje, e então solta. Não exige que aquilo te leve a algum lugar específico. Apenas confia que o entusiasmo é o GPS da alma te mostrando o próximo passo. A maioria das pessoas não segue o entusiasmo porque está esperando o entusiasmo grande. A paixão épica, o chamado óbvio. Mas o entusiasmo não funciona assim. Ele te mostra um passo de cada vez. E cada passo parece pequeno, insignificante. Mas quando você olha para trás depois de 6 meses seguindo o entusiasmo, você percebe que está numa realidade completamente diferente. Você não viu a mudança acontecer porque estava dentro dela, mas ela aconteceu, gradual e inevitavelmente. E aqui está o segredo que ninguém conta. Você não precisa acreditar totalmente. Você não precisa ter fé inabalável. Você só precisa estar disposto a testar, disposto a experimentar, disposto a agir como se fosse verdade e observar o que acontece, porque a realidade não liga para suas dúvidas, ela responde à sua frequência. E se você age a partir de uma frequência nova, mesmo com dúvida, a resposta começa a aparecer. E a resposta é a evidência que dissolve a dúvida. Tem uma diferença fundamental entre visualizar e colapsar. A maioria das pessoas visualiza a vida que quer como se estivesse assistindo um filme. Elas se veem de fora. Elas imaginam as circunstâncias.
Elas criam imagens mentais bonitas e depois voltam para a vida normal esperando que algo mágico aconteça. E nada acontece, porque visualização sem mudança de frequência é entretenimento mental, é fantasia, não é criação. Bashar explica que manifestação não é sobre imaginar, é sobre se tornar. Você não visualiza a versão próspera de você. Você sente como a versão próspera sente. Você pensa como ela pensa. Você age como ela age. Você literalmente encarna aquela frequência agora. Não quando o dinheiro chegar, não quando as circunstâncias mudarem. Agora. Porque a frequência precisa vir primeiro. A frequência é a causa. A realidade física é o efeito. E você foi ensinado ao contrário a vida toda. Hélio usa uma analogia perfeita. Ele diz que você é como uma antena. E a antena não cria o sinal. A antena sintoniza o sinal que já existe. Todas as frequências já estão sendo transmitidas simultaneamente. Prosperidade existe agora. Saúde existe agora. Relacionamentos harmoniosos existem agora. Tudo já está no ar. A questão é, em qual frequência você está sintonizado? E você sintoniza mudando a vibração interna, não pedindo para o universo mudar o canal por você. Então, quando você acorda de manhã antes de checar o celular, antes de mergulhar nas preocupações do dia, você escolhe a frequência. Você sente gratidão por algo, qualquer coisa, mesmo que seja apenas por estar vivo. Você sente a sensação de já ter aquilo que deseja. Não a imagem, a sensação, o estado interno. E você carrega esse estado o máximo que conseguir ao longo do dia. E quando perde, quando se pega de volta na frequência antiga, você não se julga. Você apenas recalibra. Volta para a frequência escolhida. De novo. E de novo. Até virar natural. Bashar tem uma frase que corta qualquer ilusão. Ele diz: você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. Então, se você quer abundância, mas é escassez, escassez é o que vem. Se você quer amor, mas é carência, carência é o que aparece disfarçada de relacionamento. Se você quer sucesso, mas é dúvida, dúvida é o que bloqueia todas as portas. O universo não está ouvindo suas palavras, está lendo sua frequência. E frequência não mente. Hélio reforça isso quando fala sobre coerência. Sua mente pode dizer uma coisa, seu coração pode sentir outra, e seu corpo pode estar vibrando algo completamente diferente. Quando há incoerência, quando os três não estão alinhados, você emite sinais misturados. E o universo responde com resultados misturados. Então o trabalho é alinhar. Pensamento, emoção e ação vibrando na mesma direção. Isso é poder. Isso é foco. Isso é quando as coisas começam a se mover rapidamente. Agora tem algo que precisa ser dito. Mudança de frequência não é positividade tóxica. Não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é reprimir emoções difíceis. Não é forçar gratidão quando você está sentindo raiva. Isso é resistência disfarçada de espiritualidade. E resistência mantém você preso. Bashar ensina algo vital aqui. Ele diz: sinta o que você está sentindo completamente. Não fuja, não julgue, não tente consertar imediatamente. Apenas sinta. Porque quando você permite a emoção, quando você não resiste a ela, ela se move, ela passa. E do outro lado está a clareza. Está o espaço interno, onde você pode escolher uma nova frequência conscientemente. Mas, se você pula essa etapa, se você tenta ir direto para o positivo ignorando o que está embaixo continua emitindo a frequência velha sem você perceber. Hélio chama isso de limpeza. Você precisa limpar as camadas de condicionamento antes de instalar as novas informações. E a limpeza não é confortável. Ela traz à superfície tudo que você enterrou, todas as crenças que você não quis ver, todas as emoções que você não quis sentir, todas as partes de você que foram rejeitadas ao longo do caminho. E quando elas surgem, a tentação é empurrar de volta. Mas empurrar de volta é deixar elas no comando invisível da sua frequência. Deixar subir é permitir que saiam. É liberar espaço interno para o novo.
Aqui está uma verdade que poucos falam. Transformação real é desconfortável. Ela não é um spa emocional onde você relaxa e fica bem. Ela é um desmonte de tudo que você pensava ser para que o que você realmente é possa emergir. E o ego odeia isso. O ego vai criar 1000 razões para você parar. Vai dizer que não está funcionando. Vai dizer que você está piorando. Vai dizer que isso não é para você. E todas essas vozes são apenas medo de mudança, medo de perder o controle, medo de descobrir que você é muito maior do que sempre acreditou. Existe um momento no processo de transformação que ninguém te avisa que vai acontecer. É o momento em que parece que tudo está desmoronando. Você começa a mudar internamente. Você começa a vibrar diferente. E, de repente, as coisas ao seu redor começam a se reorganizar. E reorganização, antes de parecer melhora, parece caos. Pessoas saem da sua vida. Situações que pareciam estáveis se dissolvem. Oportunidades que você contava desaparecem. E você pensa, eu fiz algo errado. Bashar chama isso de reorganização sincronística. Quando você muda a frequência, o universo precisa remover da sua realidade tudo que não ressoa mais com a nova frequência. E isso não é punição, é limpeza. É o campo se ajustando para refletir quem você está se tornando. Mas no meio do processo, parece perda. Parece que você está regredindo. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Elas voltam para a frequência antiga, porque a frequência antiga, pelo menos, era familiar. Hélio explica isso tecnicamente. Ele diz que quando você muda a informação do seu campo, o universo precisa colapsar novas possibilidades. Mas antes de colapsar o novo, ele precisa descolapsar o velho. Precisa desfazer as estruturas que sustentavam a realidade anterior. E durante esse intervalo, existe um vácuo, um espaço vazio, onde o antigo já foi, mas o novo ainda não chegou. E nesse espaço é onde a fé é testada. Não a fé religiosa, a fé na própria escolha. A confiança de que você não está perdendo. Você está abrindo espaço. Mas aqui está o problema. A mente física quer ver resultados imediatos. Ela quer garantias. Ela quer sinais visíveis de que está no caminho certo. E quando esses sinais não aparecem, quando o que aparece é o oposto, a mente entra em pânico. Ela diz, viu? Eu sabia que não ia funcionar. Melhor voltar para o que é seguro. E seguro aqui significa sofrimento conhecido. Significa mediocridade confortável. Significa viver a vida que outros planejaram para você. Bashar diz algo crucial nesse ponto. Ele diz, confie no timing. A mente superior vê o quadro completo. Ela sabe quando cada peça precisa se mover. Ela sabe quais portas precisam se fechar para outras se abrirem. Mas a mente física não vê isso. Ela só vê o pedaço imediato. Ela só vê a porta fechando e entra em desespero. Então o trabalho é acalmar a mente física. Lembrar ela de que não está no comando da jornada completa. Ela só precisa dar o próximo passo. O resto já está sendo orquestrado. Hélio complementa dizendo que você não está sozinho nesse processo. O todo está te apoiando. O universo inteiro conspira a favor da sua expansão. Mas ele não vai fazer por você. Ele não vai te carregar. Ele vai te guiar através de intuições, através de sincronicidades, através de portas que se abrem no momento certo. E você precisa estar atento, precisa estar presente, porque os sinais são sutis. Eles não chegam com fogos de artifício. Eles chegam como sussurros, como coincidências improváveis, como aquela pessoa que aparece exatamente quando você precisava daquele insight. E aqui está onde a maioria falha. Elas pedem sinais e ignoram quando os sinais aparecem porque os sinais não vieram do jeito que elas esperavam. Elas queriam uma placa neon dizendo, é por aqui. E o universo manda uma conversa casual com um estranho que menciona exatamente o que você precisava ouvir. Elas queriam dinheiro caindo do céu. E o universo manda uma oportunidade que exige que você dê um passo na incerteza primeiro. O universo responde, sempre responde,
mas raramente da forma que a mente limitada prevê. Bashar ensina algo que muda tudo se você realmente absorve. Ele diz: desapego não é não querer. Desapego é não insistir em como deve acontecer. Você pode querer algo profundamente. Você pode ter clareza absoluta sobre o que deseja manifestar. Mas no momento em que você insiste que precisa vir de uma forma específica, através de uma pessoa específica, num tempo específico, você fecha todas as outras portas que o universo estava tentando abrir para você. Você limita o ilimitado. E o ilimitado não cabe na sua caixinha de expectativas. Hélio reforça: solta o controle. Solta a necessidade de saber como. Solta a ansiedade de fazer acontecer. Porque fazer acontecer é frequência de esforço. E esforço vem de falta. Vem de não confiar que já está acontecendo. O movimento certo não é forçar, é permitir, é seguir o fluxo, é agir quando a ação é inspirada e descansar quando o descanso é necessário. É navegar com o rio, não contra ele. E se você está se perguntando: mas como eu sei se estou no caminho certo? A resposta é simples: se você está seguindo o seu entusiasmo, se você está fazendo o que te deixa vivo, se você está agindo a partir do amor e não do medo, você está no caminho. Mesmo que pareça que nada está acontecendo. Mesmo que as circunstâncias externas ainda não refletirem. Você está no caminho. E o caminho não é reto. Ele serpenteia. Ele tem curvas. Ele tem momentos de escuridão antes da luz. Mas ele sempre leva aonde você precisa estar. Hélio Couto fala de algo que a maioria das pessoas não quer aceitar. Ele diz que o universo é abundante por natureza. Escassez não existe no campo quântico. Existe energia infinita. Existe informação infinita. Existe possibilidade infinita. Escassez só existe na percepção limitada, na crença de que não há suficiente. E essa crença se torna a lente através da qual você observa a realidade. E o que você observa, você colapsa. Então, quando você olha para sua conta bancária e vê falta, você não está vendo a verdade. Você está vendo o reflexo de uma frequência antiga, e se você continua olhando para aquilo com a mesma frequência de falta, você continua colapsando mais falta. É um ciclo que se auto-perpetua. E a saída não é negar o que está lá. A saída é reconhecer que aquilo é passado cristalizado. É o resultado de uma frequência que você estava emitindo dias, semanas, meses atrás. Mas agora você mudou. E se você realmente mudou, os resultados vão refletir. Só que existe um lag temporal entre causa energética e efeito físico. Bashar explica esse lag de uma forma que faz sentido. Ele diz que a realidade física é densa. Ela demora mais para se reorganizar do que a realidade energética. Então, quando você muda internamente, a mudança no plano energético é instantânea. Mas a mudança no plano físico precisa atravessar camadas de densidade até se tornar visível. E durante esse intervalo você precisa manter a frequência. Você precisa continuar sendo a nova versão de você mesmo que a realidade ainda não refletiu completamente. Isso exige algo raro. Exige você se comportar como se já tivesse alcançado, enquanto as circunstâncias ainda gritam o contrário. E não estou falando de gastar dinheiro que você não tem. Não estou falando de fingir, estou falando de carregar internamente a certeza, a paz, a confiança que alguém que já tem aquilo carrega. Porque quem já tem, não está desesperado. Quem já tem, não está ansioso. Quem já tem, simplesmente vive. E viver a partir dessa frequência é o que completa a manifestação. Hélio usa o termo grau de consciência. Ele diz que quanto maior seu grau de consciência, mais rápido o colapso acontece. Porque consciência expandida acessa camadas mais profundas do campo quântico. Acessa informações que consciência limitada nem percebe que existem. E consciência se expande através de estudo, através de meditação, através de soltar crenças, através de amar incondicionalmente. Não é um processo místico, é técnico, é progressivo, é mensurável nos resultados que você manifesta. Mas tem algo que bloqueia a expansão mais do que qualquer outra coisa: julgamento.
Quando você julga alguém, você se contrai. Quando você julga a si mesmo, você se contrai. Quando você julga as circunstâncias como erradas, ruins, injustas, você se contrai. E contração é frequência baixa, é separação, é resistência. É o oposto do amor incondicional que Hélio fala como frequência do todo. Bashar diz que tudo é neutro até você dar significado. E se tudo é neutro, por que você escolheria dar significados que te diminuem? Por que você escolheria interpretar eventos de formas que te colocam como vítima? A resposta é hábito, é condicionamento. É o padrão automático da mente que foi treinada a procurar problemas, a antecipar perigo, a se proteger através do pessimismo. Mas esse mecanismo que um dia te protegeu, agora te aprisiona. Então, você começa a treinar a mente de forma diferente. Toda vez que algo acontece, antes de reagir, você pausa. Você respira e você pergunta: qual significado eu escolho dar para isso? Qual interpretação serve minha expansão? Como eu posso ver isso de uma forma que me empodera ao invés de me diminuir? E no começo parece forçado, parece artificial, mas com o tempo vira natural, vira automático. E quando vira automático, sua frequência base muda. E quando sua frequência base muda, sua realidade não tem escolha. Ela muda junto. Agora pensa em algo que aconteceu na tua vida, que você interpretou como terrível na época. Algo que te fez sofrer. Algo que você resistiu com todas as forças. E agora, olhando para trás, você consegue ver que aquilo te levou para onde você precisava estar. Que fechou uma porta para outra melhor se abrir. Que te tirou de um caminho que não era seu. Se você já passou por isso, você sabe do que estou falando. E se sabe, comenta aqui embaixo. Eu já vi isso acontecer. Porque reconhecer esses momentos é começar a confiar no processo, mesmo quando ainda não pode ver o quadro completo. Existe uma verdade sobre realidades paralelas que Bashar ensina e que Hélio confirma pela física quântica. A cada segundo, você está mudando de realidade. Não é metáfora. Você literalmente salta de uma linha do tempo para outra, baseado na frequência que emite. Cada pequena escolha, cada pensamento, cada emoção é uma bifurcação. E você escolhe qual versão de você continuar sendo. Qual história continuar vivendo. Qual futuro continuar colapsando. A versão de você que é próspera existe agora. A versão de você que vive o relacionamento dos sonhos existe agora. A versão de você que é saudável, confiante, livre, existe agora. Todas elas coexistindo em frequências diferentes, e você não precisa criar essas realidades. Elas já estão criadas. Você só precisa se tornar a frequência que permite acessá-las. E se tornar não é fingir, é encarnar. É viver internamente como se aquilo já fosse verdade, até que externamente se torne. Hélio explica isso usando o conceito de superposição quântica. Antes da observação, tudo existe como potencial. Todas as versões da sua vida estão superpostas, ocupando o mesmo espaço, vibrando em frequências diferentes. E o ato de observar, o ato de focar sua consciência, colapsa uma dessas versões em experiência física. Então a pergunta não é, como eu crio a vida que quero? A pergunta é, qual versão de mim eu estou colapsando agora? Bashar tem uma analogia que ilumina isso perfeitamente. Ele diz que você é como um projetor de cinema. O filme já está gravado, todos os frames já existem. Mas qual frame aparece na tela depende de qual você projeta. E você projeta através da sua vibração, através do seu estado de ser. Não através do que você diz que quer. Não através do que você visualiza por 5 minutos de manhã. Mas através de quem você realmente é nas 24 horas do dia. Então, a transformação real não acontece em momentos isolados de prática espiritual. Ela acontece no meio da vida. Quando alguém te irrita e você escolhe não reagir automaticamente. Quando a conta chega e você escolhe gratidão ao invés de pânico. Quando a oportunidade aparece e você escolhe confiar ao invés de duvidar. Esses micromomentos são onde a frequência é realmente testada e fortalecida. É fácil se sentir abundante,
meditando sozinho no quarto. Difícil é manter abundância quando a realidade externa ainda reflete escassez. Hélio fala sobre algo fundamental aqui: persistência. Não no sentido de esforço duro, no sentido de consistência de frequência. Você precisa manter a nova frequência tempo suficiente para a realidade física se reorganizar, e a maioria desiste antes disso acontecer. Elas mudam por 3 dias, veem que nada mudou externamente, e voltam para a frequência antiga dizendo que não funciona. Mas funcionou. A mudança energética já estava acontecendo. Só não teve tempo de se cristalizar no físico. É como plantar uma semente. Você planta, você rega, e nos primeiros dias nada aparece acima da terra, mas algo está acontecendo embaixo. As raízes estão se formando, a vida está se organizando. E se você desiste porque não vê o broto, você interrompe o processo exatamente antes da manifestação. Então Hélio diz: não desiste, mantenha a frequência. Continua agindo como a nova versão de você. Continua colapsando a nova realidade através da observação consciente. E em algum momento você vai olhar ao redor e perceber que tudo mudou. Bashar complementa dizendo que o universo sempre te mostra sinais. Sempre. Mas você precisa estar atento. Precisa estar presente. Porque os sinais não vêm gritando. Eles vêm sussurrando. Uma conversa casual. Um número repetido. Uma música que toca exatamente quando você precisava ouvir aquela letra. Um pensamento que surge do nada e te guia na direção certa. Esses são os sussurros do universo, confirmando que você está no caminho, que a mudança está acontecendo, que você não está sozinho. E quando você reconhece os sinais, quando você agradece por eles, você amplifica a comunicação. O universo percebe que você está prestando atenção e manda mais sinais. Mais portas se abrem, mais sincronicidades acontecem, mais clareza vem, até que você vive num fluxo constante de orientação, onde cada passo seguinte é revelado exatamente quando você precisa dele. Não antes, não depois, no momento perfeito. Tem uma coisa que Hélio Couto repete em quase todas as suas palestras e que a maioria das pessoas ouve, mas não absorve. Ele diz: você não está competindo com ninguém. Competição é ilusão de escassez. É acreditar que se outra pessoa tem, sobra menos para você. Mas no campo quântico, no nível da consciência, não funciona assim. A prosperidade de alguém não diminui a sua. O sucesso de alguém não bloqueia o seu, porque cada um está colapsando sua própria realidade baseado na própria frequência. Quando você sente inveja, quando você sente ressentimento porque alguém conquistou o que você quer, você está emitindo a frequência de falta. Você está dizendo para o universo: eu não tenho. E o universo, que não julga, que não tem preferência, reflete de volta: correto, você não tem. Mas quando você consegue genuinamente celebrar o sucesso do outro, quando você sente alegria pela conquista alheia, você está emitindo a frequência de abundância. Você está dizendo: existe suficiente, e o universo responde: sim, existe. Bashar ensina algo profundo sobre isso. Ele diz que tudo que você vê fora é um espelho do que existe dentro. Então, se você vê alguém vivendo a vida que você quer e sente inveja, você está vendo a possibilidade, mas bloqueando o acesso a ela. Se você vê e sente inspiração, você está reconhecendo que aquela frequência existe e está disponível para você também. A diferença entre inveja e inspiração não está no que você vê, está em como você interpreta o que vê. Hélio vai mais fundo. Ele diz que quando você julga alguém negativamente, você está criando separação. E separação te desconecta do todo. Te desconecta da fonte de onde todas as benesses fluem. Então, cada julgamento, cada crítica, cada vez que você olha para alguém e pensa: essa pessoa é isso ou aquilo, de forma negativa, você está literalmente baixando sua própria frequência. Você está se contraindo. E contração é o oposto de expansão. É o oposto de receber. Bashar coloca isso de outra forma. Ele diz: você só consegue ver nos outros aquilo que existe em você. Se você vê desonestidade,
Existe desonestidade em você esperando ser reconhecida e liberada. Se você vê mesquinhez, existe mesquinhez em você que precisa ser vista. E isso não é para te culpar, é para te libertar. Porque quando você reconhece que tudo é espelho, você para de brigar com o mundo lá fora e começa a fazer o trabalho onde realmente importa, dentro. E aqui está a mudança mais radical que pode acontecer na sua consciência. Quando você entende, realmente entende no nível celular, que tudo é você, que não existe separação, que cada pessoa que cruza seu caminho está refletindo algo que precisa ser visto, integrado ou liberado. Quando você entende isso, a vida inteira vira um espelho perfeito te mostrando exatamente onde você está vibrando. E você para de ser vítima das circunstâncias. Você vira o cientista observando o experimento da própria consciência. Hélio diz algo que pode parecer duro, mas é libertador. Ele diz: se você não gosta do que está vendo na sua vida, mude o observador, porque o observador é você, e você tem total controle sobre como você observa. Você pode observar a partir do medo ou do amor, da escassez ou da abundância, da separação ou da unidade. E o que você observa determina o que colapsa na sua experiência. Bashar complementa com uma frase simples, mas poderosa. Ele diz: mude a si mesmo e mude o mundo. Não porque você vai forçar o mundo a mudar, mas porque quando você muda de mundo. Você literalmente salta para uma realidade paralela, onde as pessoas, as circunstâncias, as oportunidades são diferentes. Não porque elas mudaram, mas porque você está colapsando uma versão diferente delas, baseado na sua nova frequência. Então o trabalho nunca foi lá fora. Nunca foi convencer alguém, nunca foi forçar uma situação, nunca foi lutar contra o sistema. O trabalho sempre foi interno. Sempre foi sobre limpar suas crenças. Sempre foi sobre elevar sua frequência. Sempre foi sobre se tornar internamente aquilo que você quer experimentar externamente. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora isso, o mundo ao seu redor não tem escolha. Ele se transforma. Não porque você pediu, mas porque você mudou. Agora me diz uma coisa. Você já percebeu que quando você está num dia bom, num estado elevado, as pessoas ao seu redor parecem mais simpáticas? O trânsito flui melhor. As coisas dão certo. E quando você está num dia ruim, tudo parece conspirar contra você. Não é coincidência. É espelho. É a realidade respondendo à sua frequência em tempo real. Se você já notou isso, comenta. Eu vejo o espelho, porque ver é o primeiro passo para usar conscientemente. Hélio Couto fala sobre algo que a ciência descobriu, mas que poucas pessoas realmente compreendem as implicações. Ele diz que no vácuo quântico, naquele espaço entre as partículas que parece vazio, existe mais energia do que em toda a matéria visível do universo. Existe um oceano infinito de potencial puro. E esse oceano não está em algum lugar distante. Ele está aqui, agora, permeando tudo, incluindo você. Você não está separado desse campo. Você é uma manifestação temporária dele, uma onda específica nesse oceano infinito. E como onda, você tem acesso a tudo que o oceano contém. Toda a informação, toda a possibilidade, toda a solução. Mas o acesso depende da frequência, depende do grau de consciência, depende de você soltar a ilusão de ser apenas a onda e reconhecer que você também é o oceano. Bashar explica isso de uma forma mais direta. Ele diz que você é consciência infinita fingindo ser finita para poder experimentar limitação. E a graça do jogo é lembrar. É acordar dentro do sonho. É perceber que você sempre teve o poder, mas escolheu esquecer para tornar a experiência interessante. E agora, neste momento, você está lembrando. E lembrar não é confortável, porque significa assumir total responsabilidade. Significa que não existe mais ninguém para culpar. Quando Hélio fala sobre alinhar-se com o todo, ele está falando sobre isso. Sobre dissolver a ilusão de separação. Sobre reconhecer que você e o universo são a mesma coisa olhando para si mesma de ângulos diferentes.
E quando essa compreensão deixa de ser intelectual e vira experiência vivida, tudo muda. Porque aí você para de pedir para o universo. Você reconhece que você é o universo se manifestando através dessa forma específica. Bashar tem uma frase que resume tudo. Ele diz: você já é tudo o que procura. A busca é a ilusão. O que você chama de manifestação é apenas você reconhecendo e permitindo que o que já existe se torne visível. Você não está tentando se tornar abundante. Você já é abundância se experimentando como forma humana. Você não está tentando se tornar amor. Você já é amor temporariamente esquecido disso. E aqui está o paradoxo que a mente lógica odeia. Você precisa desejar sem precisar. Precisa agir sem forçar. Precisa querer sem apego, porque o apego ao resultado é medo disfarçado. É dizer, se eu não conseguir isso, não sou completo. Mas você já é completo. Sempre foi. A manifestação não te completa. Ela apenas reflete a completude que você reconheceu internamente. Hélio usa um termo específico para isso. Ele chama de soltar o ego. E soltar o ego não é destruir a personalidade. Não é virar um zumbi espiritual sem desejos. É reconhecer que o ego é apenas uma ferramenta temporária, uma lente através da qual a consciência infinita experimenta limitação. E quando você se identifica totalmente com o ego, você esquece quem realmente é. Você acredita ser apenas a lente, mas você não é a lente. Você é o que está olhando através dela. Bashar diz que a iluminação não é algo que você alcança, é algo que você é. Você sempre foi. Você só estava fingindo não ser. E o despertar é simplesmente parar de fingir. É soltar a performance. É permitir que o que sempre esteve aqui se revele sem esforço. E quando isso acontece, não é com fogos de artifício, não é com visões místicas, é com uma simplicidade profunda, uma paz que não depende de circunstâncias, uma certeza que não precisa de provas. E talvez você esteja pensando, mas eu ainda tenho contas para pagar, ainda tenho problemas reais, ainda vivo no mundo físico com limitações físicas. E sim, você vive. Mas viver no mundo físico não significa ser limitado por ele. Significa navegar dentro dele, sabendo que você não é apenas o que aparece na superfície. Você é a profundidade. Você é o oceano inteiro brincando de ser gota temporariamente. Hélio e Bashar convergem exatamente aqui. Ambos dizem, você nunca foi pequeno, você nunca foi impotente, você nunca foi vítima. Você apenas acreditou nisso por tempo suficiente para esquecer a verdade. E a verdade é que você é a consciência que cria realidades. Você é o observador que colapsa possibilidades. Você é a frequência que determina a experiência. E agora que você sabe disso, agora que você realmente sabe, a pergunta é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Existe um momento no despertar que é simultaneamente o mais libertador e o mais assustador. É quando você percebe que não existe manual. Não existe autoridade externa que vai te dizer se você está fazendo certo. Não existe guru, não existe mestre, não existe sistema que vai te salvar, porque salvação implica que você estava perdido e você nunca esteve. Você apenas acreditou que estava. Bashar é radical nesse ponto. Ele diz, não acredite em mim, não acredite em ninguém. Teste, experimente, observe os resultados na sua própria vida, porque a verdade não precisa de fé cega. A verdade se revela através da experiência. E quando você experimenta, quando você vê a realidade mudando em resposta às suas mudanças internas, você não precisa mais acreditar. Você sabe. Hélio reforça isso quando diz que o conhecimento teórico não transforma nada. Você pode ler 1000 livros sobre mecânica quântica, pode decorar todas as equações, pode entender intelectualmente cada conceito, mas se você não aplica, se você não muda a frequência, se você não colapsa novas realidades conscientemente, nada acontece. O conhecimento sem aplicação é entretenimento, é masturbação mental, é uma forma sofisticada de procrastinação. Então a pergunta que importa não é, isso é verdade?
A pergunta é: o que eu vou fazer agora que tenho essa informação? Vou continuar vivendo como se não soubesse? Vou continuar culpando as circunstâncias? Vou continuar esperando que alguém ou algo externo mude primeiro? Ou vou assumir o papel que sempre foi meu, o papel de criador consciente da minha própria experiência? Bashar tem uma expressão que corta qualquer ilusão restante. Ele diz: você não pode não escolher. Mesmo quando você pensa que não está escolhendo, você está. Mesmo quando você fica paralisado na indecisão, você está escolhendo a paralisia. Mesmo quando você deixa a vida acontecer sem direção consciente, você está escolhendo ser inconsciente. Não existe neutralidade. Você sempre está emitindo uma frequência, e a frequência sempre está colapsando uma realidade. Hélio explica que isso não é para te pressionar, é para te libertar, porque quando você entende que está sempre escolhendo, você percebe que pode escolher diferente. Agora, não amanhã, não quando as condições estiverem perfeitas. Agora. Você pode cancelar o pensamento limitante que surgiu agora há pouco. Você pode respirar conscientemente e mudar o estado emocional agora. Você pode agir a partir do entusiasmo agora. Cada momento é uma nova oportunidade de escolher a frequência. E aqui está algo que poucos falam. Transformação não é linear. Não é uma escada onde você sobe degrau por degrau de forma previsível. Tem dias que você vai estar vibrando alto. Tem dias que vai parecer que regrediu. Tem momentos de clareza absoluta seguidos de momentos de confusão total. E tudo isso é parte do processo, porque você está desmontando anos, às vezes décadas de condicionamento. E esse desmonte não acontece suavemente. Bashar diz que quando você escolhe uma nova frequência, tudo que não ressoa com ela precisa vir à superfície para ser liberado. Então, às vezes, você vai se sentir pior antes de se sentir melhor. Não porque está indo na direção errada, mas porque está finalmente enfrentando o que estava enterrado. E enterrado, aquilo continuava emitindo frequência no invisível. Trazido à luz, pode ser visto, sentido e solto. Hélio chama isso de processo de limpeza, e ele deixa claro: não existe atalho. Você não pula etapas, você atravessa. E atravessar exige coragem, exige você estar disposto a sentir o desconforto, a encarar as sombras, a reconhecer as partes de você que foram rejeitadas. E quando você faz isso, quando você integra ao invés de reprimir, você recupera a energia que estava presa mantendo aquilo escondido. E essa energia liberada se transforma em poder de manifestação. Mas tem algo crucial aqui. Você não faz isso sozinho. Não no sentido de que precisa de alguém para fazer por você, mas no sentido de que você está sempre conectado ao todo, sempre apoiado pela inteligência do universo, sempre guiado pela mente superior. E quando você solta o controle, quando você confia nesse suporte, o processo fica mais leve, não mais fácil, mais leve, porque você para de carregar sozinho o peso de algo que nunca foi apenas seu. Bashar ensina algo que muda completamente a forma como você vê o tempo. Ele diz que passado e futuro não existem. São construções mentais, projeções que você faz a partir do único momento que realmente existe: agora. O passado é uma memória que você está acessando agora. O futuro é uma imaginação que você está criando agora. E ambos só têm poder sobre você se você permitir que tenham. Quando você carrega o passado, quando você se identifica com ele, quando você diz: eu sou assim por causa do que aconteceu, você está colapsando o passado no presente. Você está escolhendo a frequência antiga e mantendo ela viva. Mas Bashar é claro: você não é seu passado. Você é a consciência que está observando a memória do passado agora. E se você é a consciência, você pode escolher não dar mais energia para aquela narrativa. Hélio explica isso tecnicamente. Ele diz que cada memória é informação armazenada, e informação vibra numa frequência específica. Quando você acessa uma memória traumática, você não está apenas lembrando. Você está ressonando com aquela frequência novamente. Você está reativando o padrão energético, e o corpo não distingue entre passado e presente. Para o corpo,
Se você está sentindo o trauma agora, o trauma está acontecendo agora. Então a limpeza do passado não é sobre reescrever a história, não é sobre fingir que não aconteceu, é sobre mudar a frequência que você emite quando acessa aquela memória. É sobre olhar para o que aconteceu sem se identificar com a vítima que você foi. É sobre reconhecer que aquilo foi uma experiência, não a definição de quem você é. E quando você muda a relação com a memória perde o poder de determinar seu presente. Bashar tem um exercício poderoso para isso. Ele diz: pegue uma memória dolorosa. Olhe para ela como se estivesse assistindo um filme. Veja a cena. Veja a pessoa que você era. E agora, escolha um novo significado. Pergunte: o que aquela experiência me ensinou? Que força eu desenvolvi por ter passado por aquilo? Como aquilo me trouxe até aqui? E quando você encontra um significado que te empodera, a carga emocional da memória se dissolve, porque você mudou a frequência associada a ela. Hélio vai além. Ele diz que você pode até agradecer pelas experiências difíceis, não porque foram agradáveis, mas porque foram necessárias para o seu desenvolvimento, porque te forçaram a expandir, porque te mostraram o que você não quer para poder descobrir o que realmente quer. E quando você consegue agradecer genuinamente, você transmuta completamente a frequência daquele evento. Você o integra, e integrado, ele vira sabedoria ao invés de ferida. Agora sobre o futuro. A maioria das pessoas vive ansiosa com o futuro, preocupada, tentando controlar o que ainda não aconteceu. E essa preocupação é uma frequência de medo, de falta, de não confiar. E o que você acha que essa frequência atrai? Exatamente aquilo que você teme, porque o universo não diferencia entre o que você quer e o que você não quer. Ele responde à frequência dominante. E se sua frequência é medo do futuro, você colapsa futuros que confirmam o medo. Bashar ensina algo revolucionário aqui. Ele diz: pare de planejar o futuro. Pare de tentar mapear cada passo. Isso é controle. Isso é medo. Em vez disso, defina a intenção. Escolha a frequência. E então deixe o universo orquestrar os detalhes. Porque a mente física só consegue imaginar futuros baseados no passado conhecido. Mas a mente superior tem acesso a possibilidades que você nem consegue conceber. E quando você tenta controlar, você bloqueia essas possibilidades. Hélio complementa dizendo que confiança não é passividade. Não é sentar e esperar que as coisas aconteçam. É agir a partir da frequência certa. É seguir as intuições. É dar os passos que surgem naturalmente, sem forçar os que não surgem. É saber que você está sendo guiado mesmo quando não consegue ver o mapa completo. E essa confiança se constrói aos poucos. Cada vez que você segue a intuição e ela te leva para algo bom, a confiança cresce, até que vira o seu estado natural. E aqui está o paradoxo final. Quando você para de se preocupar com o futuro, quando você para de tentar controlar cada detalhe, quando você simplesmente vive o presente na frequência mais alta possível, o futuro se organiza sozinho, melhor do que você poderia ter planejado, porque você saiu do caminho e deixou o universo trabalhar, e o universo é muito mais criativo do que a sua mente limitada. Hélio Couto fala de algo que poucos têm coragem de assumir. Ele diz que você não está apenas criando sua realidade pessoal, você está contribuindo para a realidade coletiva. Cada frequência que você emite não afeta apenas você. Ela afeta o campo inteiro, porque separação é ilusão. Quando você eleva a sua frequência, você eleva a frequência do todo. Quando você colapsa numa frequência baixa, você contribui para a densidade coletiva. Isso não é para te culpar pelo estado do mundo. Isso é para te mostrar o poder real que você tem. Porque se você afeta o coletivo apenas por existir numa frequência específica, imagine o impacto quando você conscientemente escolhe vibrar alto. Você não precisa salvar ninguém. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa ser a frequência. E a frequência irradia naturalmente, influenciando tudo ao seu redor sem esforço.
Bashar explica que a melhor forma de ajudar o mundo é ser a melhor versão de você mesmo. Não no sentido de perfeição moral, no sentido de alinhamento. De viver na frequência mais alta que você consegue acessar agora. Porque quando você faz isso, você automaticamente se torna um farol. Você se torna uma referência de possibilidade. As pessoas olham para você e pensam, se essa pessoa consegue, talvez eu também consiga. E você planta sementes sem nem perceber. Mas tem um aviso importante aqui. Você não pode forçar ninguém a acordar. Você não pode arrastar as pessoas para a consciência. Cada um tem seu timing. Cada um tem seu processo. E tentar acelerar o processo de alguém é violação do livre-arbítrio. É ego disfarçado de ajuda. É você querendo que a pessoa seja diferente para você se sentir melhor. E isso não funciona. Nunca funcionou. Hélio reforça. Respeite o caminho de cada um. Você pode oferecer a informação, pode compartilhar o que funcionou para você. Mas se a pessoa não está pronta, se a pessoa não quer ouvir, você solta. Você não insiste, porque insistir é apego. É tentar controlar. E controle sempre gera resistência. A melhor forma de plantar uma semente é viver a transformação que você quer ver. As pessoas certas vão perceber, vão perguntar. E quando perguntarem, aí sim você compartilha. Bashar diz algo profundo sobre relacionamentos. Ele diz que as pessoas não estão na sua vida por acaso. Cada pessoa é um espelho mostrando algo que precisa ser visto. E quando você muda, quando você realmente muda de frequência, as pessoas ao seu redor reagem de duas formas. Ou elas mudam junto, ou elas saem. E ambas as reações são perfeitas, porque quem muda junto estava pronto. E quem sai estava cumprindo um papel que já se completou. A dor de perder pessoas no processo de transformação é real. Hélio não nega isso, mas ele diz que essa dor é temporária. E do outro lado existe algo maior. Existem novas conexões. Pessoas vibrando na frequência que você agora vibra. Pessoas que te apoiam, que te entendem, que te celebram ao invés de te diminuir. E essas pessoas não aparecem por sorte. Elas aparecem por ressonância, porque você finalmente está emitindo a frequência que atrai elas. Então, se você está passando por um período de solidão, se sente que as pessoas não te entendem mais, se percebe que os relacionamentos antigos não fazem mais sentido, respira fundo. Isso não é perda, isso é reorganização. Você está mudando de frequência, e o universo está removendo o que não ressoa mais para abrir espaço para o que ressoa. Mas você precisa atravessar esse vazio. Você precisa estar confortável sozinho antes de atrair companhias que realmente te complementam. Bashar ensina que solidão é diferente de solitude. Solidão é sentir falta de algo externo. Solitude é estar completo consigo mesmo. E quando você alcança a solitude, quando você está genuinamente bem sozinho, você para de atrair pessoas por necessidade. Você começa a atrair pessoas por escolha. Que as relações que nascem de escolha são infinitamente mais saudáveis do que as que nascem de carência. Hélio vai direto ao ponto. Ele diz: pare de procurar fora o que só pode ser encontrado dentro. Pare de esperar que alguém te complete. Você já é completo. Sempre foi. E quando você reconhece isso, quando você realmente sente isso, você para de drenar energia dos outros. Você para de depender de validação externa. Você simplesmente é. E esse ser irradia uma frequência que naturalmente atrai relacionamentos equilibrados, saudáveis, expansivos. Agora vamos falar do que realmente impede a maioria das pessoas de manifestar o que dizem querer. Não é falta de conhecimento. Não é falta de técnica. É medo. Medo de realmente ter o que deseja. Porque ter significa responsabilidade. Ter significa não poder mais culpar as circunstâncias. Ter significa encarar que você sempre teve o poder e escolheu não usar. Bashar explica que existe um medo profundo, quase inconsciente, de ser poderoso. Porque poder significa visibilidade, significa sair da zona de conforto da mediocridade, significa possivelmente ser rejeitado, julgado, atacado.
E o ego prefere segurança à grandeza. Prefere ser invisível e reclamar do que ser visível e exposto. Então ele sabota. Ele cria desculpas. Ele mantém você pequeno sob o disfarce de te proteger. Hélio chama isso de autossabotagem, e ela é mais comum do que você imagina. Você diz que quer prosperidade, mas gasta tudo o que ganha. Você diz que quer saúde, mas continua os hábitos que te adoecem. Você diz que quer relacionamento, mas escolhe pessoas indisponíveis. E não é porque você é burro. É porque uma parte de você não quer realmente. Uma parte de você está ganhando algo ao manter a situação como está. Então o trabalho mais profundo não é aprender mais técnicas. É ter coragem de olhar para dentro e perguntar: eu realmente quero isso? Ou eu quero a ideia disso? Ou eu quero isso para provar algo? Ou eu quero isso porque acredito que vai me fazer feliz, quando na verdade a felicidade não depende disso. E essa honestidade brutal é libertadora, porque quando você vê a verdade, você para de lutar contra si mesmo. Bashar diz que muitas vezes o que você acha que quer não é realmente o que você quer. É o que te ensinaram a querer. É o que a sociedade diz que você deveria querer. E você passou tanto tempo tentando alcançar aquilo que nunca parou para perguntar: mas eu quero isso? Ou eu só quero a aprovação que vem de ter isso? E quando você descobre que não quer realmente, você solta. E o alívio é imenso, porque você para de perseguir algo que nunca foi seu. Hélio reforça com um exemplo prático. Alguém passa anos tentando ficar rico, tentando construir um império financeiro, e não consegue, e sofre, e se frustra. E então, num momento de honestidade, percebe: eu não quero ser rico, eu quero ser livre. E liberdade não exige milhões, exige suficiente. E quando a pessoa muda o objetivo de milhões para suficiente, suficiente aparece. Porque agora a intenção está alinhada com o desejo real. Então, antes de continuar perseguindo metas, antes de continuar visualizando, antes de continuar tentando manifestar, para, respira e pergunta: isso é realmente meu? Ou é de outra pessoa? Isso vem do meu entusiasmo genuíno? Ou vem de uma necessidade de provar meu valor? Isso me expande ou me contrai? E a resposta vai surgir, não da mente, do corpo, da sensação, da intuição. E quando surge, você confia. Bashar ensina que o verdadeiro alinhamento é simples, não é complicado, não exige estratégias elaboradas, é apenas você sendo honesto sobre o que realmente te faz sentir vivo. E seguindo isso, não o que deveria fazer, não o que é mais lucrativo, não o que impressiona os outros, o que te faz sentir que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é alinhamento, e alinhamento manifesta naturalmente, sem esforço, sem força. Como respirar. Hélio diz que quando você está alinhado, a vida flui. Não significa que não existem desafios, mas os desafios não te paralisam. Você os atravessa, você cresce através deles. E do outro lado, está a versão expandida de você que era necessária para o próximo nível da jornada. Mas quando você está desalinhado, quando você está perseguindo algo que não é seu, tudo é luta, tudo é resistência, tudo é esforço sem resultado. E esse é o sinal. O universo não está contra você. Você está contra você mesmo. Então simplifica. Para de complicar. Volta para o básico. O que te deixa vivo agora? Faz isso. O que te contrai? Para de fazer. O que te expande? Faz mais. É simples assim. E a simplicidade assusta, porque fomos ensinados que transformação precisa ser difícil, mas não precisa. Pode ser leve, pode ser natural, pode ser alegre. Quando você para de brigar consigo mesmo. Existe um conceito que Hélio Couto trabalha profundamente e que Bashar confirma de outro ângulo. Eles chamam de não resistência. E não resistência não é passividade. Não é aceitar tudo e não fazer nada. É algo muito mais sutil e muito mais poderoso. É a capacidade de ver o que é sem lutar contra o que é. É reconhecer a realidade presente sem se identificar com ela como permanente. Bashar explica que toda resistência é medo disfarçado.
Quando você resiste a uma situação, você está dizendo, isso não deveria estar acontecendo. E ao dizer isso, você está negando a realidade. Você está brigando com o que já é. E brigar com o que é te mantém preso naquilo. Porque para resistir, você precisa focar energia naquilo. E onde vai sua energia, vai sua atenção. E onde vai sua atenção, você colapsa mais daquela experiência. Então o paradoxo é este: você só consegue mudar o que aceita primeiro. Aceitar não é concordar. Aceitar não é gostar. Aceitar é apenas reconhecer. Isso está aqui agora. Eu vejo. Eu sinto. E agora, a partir desse reconhecimento, o que eu escolho? Porque enquanto você nega, enquanto você resiste, você não tem escolha. Você está reagindo. Mas quando você aceita, você ganha espaço interno. E nesse espaço existe poder de escolha. Hélio usa a analogia da água. A água não resiste. Quando encontra uma pedra, ela não tenta quebrá-la. Ela flui ao redor. E com o tempo, a água que não resistiu molda a pedra. Desgasta, transforma, sem esforço, sem luta. Apenas por ser água fluindo naturalmente. E você pode ser assim. Pode fluir com a vida ao invés de contra ela. Pode se adaptar sem perder sua essência. Pode ser maleável sem ser fraco. Bashar diz algo que muitas pessoas interpretam mal. Ele diz, tudo está sempre funcionando perfeitamente. E as pessoas reagem, como assim perfeitamente? Olha o mundo, olha a minha vida. Mas perfeito não significa bom. Perfeito significa que tudo está respondendo exatamente à frequência coletiva e individual que está sendo emitida. O universo está funcionando perfeitamente como espelho. A questão não é se está funcionando. A questão é, o que ele está refletindo? Então, quando algo acontece que você julga como ruim, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você pergunta, o que isso está me mostrando? Que crença limitante está sendo espelhada aqui? Que padrão está sendo revelado? Que oportunidade de crescimento está disfarçada de problema? E quando você muda a pergunta, você muda o relacionamento com a experiência. Você sai da vítima e entra no observador consciente. Hélio ensina que observação consciente é a chave para tudo. Você não pode mudar o que não percebe. Então o primeiro passo sempre é ver. Ver sem julgar. Ver sem reagir automaticamente. Ver com curiosidade. Com interesse genuíno. Como um cientista observando um experimento. E quando você observa dessa forma, algo se solta. A identificação se dissolve. E onde havia identificação, agora existe espaço. E no espaço existe liberdade. Bashar complementa dizendo que a maioria das pessoas não observa. Ela reage. Algo acontece e imediatamente vem a reação automática. A emoção habitual. O pensamento padrão. A ação condicionada. E esse ciclo se repete milhares de vezes ao longo da vida. E então, a pessoa se pergunta por que nada muda. Nada muda porque o observador não mudou. O padrão de resposta não mudou. A frequência permaneceu a mesma. Então, o treinamento é este. Pause. Entre o estímulo e a resposta, crie um espaço, mesmo que seja um segundo. Respira. Observa. Sente o impulso de reagir, mas não reage automaticamente. E nesse espaço escolhe. Escolhe uma resposta diferente. Escolhe uma interpretação diferente. Escolhe uma frequência diferente. E no começo vai ser desconfortável. Vai parecer artificial, mas com prática vira natural. E quando vira natural, sua frequência base mudou. E quando sua frequência base muda, tudo muda. Hélio diz que transformação é treino, não é evento único, não é insight que resolve tudo de uma vez. É prática diária. É escolha após escolha. É micromudanças acumuladas ao longo do tempo, até que de repente você olha para trás e percebe: eu sou uma pessoa completamente diferente, eu vibro diferente, eu penso diferente, eu sinto diferente, eu vivo diferente, e a realidade ao meu redor reflete isso. Bashar fecha esse ponto dizendo: seja paciente consigo mesmo. A mente quer resultados instantâneos, quer ver a mudança agora.
Mas a transformação profunda leva tempo, não porque o universo é lento, mas porque você está desmontando estruturas que levaram anos para se formar. Então seja gentil. Celebre os pequenos avanços. Reconheça cada momento em que você escolheu diferente. Porque cada escolha consciente é uma vitória. E vitórias acumuladas criam uma vida transformada. Chegamos num ponto que Hélio Couto e Bashar concordam absolutamente. E esse ponto é o mais importante de todos. Eles dizem: você já tem tudo dentro de si. Sempre teve, sempre terá. Não existe nada fora que você precise buscar. Não existe técnica mágica. Não existe mestre salvador. Não existe pílula que vai resolver tudo. O que existe é você lembrando quem realmente é. E essa lembrança é a única jornada real. Bashar explica que você não veio aqui para se tornar algo. Você veio para lembrar o que sempre foi. Consciência infinita experimentando forma finita. E a graça do jogo humano é esquecer para poder lembrar. É se perder para poder se encontrar. É acreditar na separação para depois descobrir a unidade. E cada etapa é perfeita. Cada experiência é necessária. Cada dor, cada alegria, cada confusão, cada clareza, tudo faz parte do caminho de volta para casa. E casa não é um lugar, é um estado de ser. Hélio coloca isso em termos práticos. Ele diz: pare de procurar fora. Tudo que você procura está dentro. A paz que você busca está dentro. A abundância que você deseja está dentro. O amor que você quer está dentro. E quando você finalmente olha para dentro, quando você se reconecta com sua essência, o externo se reorganiza para refletir o interno, não por mágica, mas por lei. Lei da ressonância, lei do espelho, lei da consciência, criando realidade. E aqui está a parte que poucos aceitam de verdade. Você não precisa de mais nada. Você não precisa aprender mais. Você não precisa se tornar melhor. Você não precisa se consertar. Você nunca esteve quebrado. Você só esqueceu que está inteiro. E o esquecimento é temporário. É parte do design. É intencional. Porque se você soubesse desde o início que é o todo, não haveria jornada, não haveria descoberta, não haveria o êxtase do despertar. Bashar diz que o universo não comete erros. Cada alma que encarna escolheu estar aqui. Escolheu esse corpo. Escolheu essa família, escolheu essas circunstâncias, não como punição, como experiência, como oportunidade de expansão. E mesmo que você não se lembre de ter escolhido, uma parte mais profunda de você escolheu. E confia, e sabe, e está guiando você de volta o tempo todo, através de intuições que você geralmente ignora. Hélio reforça: confie na vida, confie no processo. Confie em você mesmo. Não uma confiança cega, uma confiança baseada em observação. Você já passou por situações que pareciam impossíveis e sobreviveu. Você já enfrentou desafios que pareciam maiores do que você e superou. Você já esteve no fundo do poço e subiu. Então você tem evidências. Você tem histórico. E se você conseguiu antes, consegue de novo. Só que agora consciente. Agora sabendo o que está fazendo. Agora entendendo as leis. E isso muda tudo. Porque antes você navegava no escuro. Agora você tem um mapa. Antes você era inconsciente. Agora você está acordando. Antes você era vítima. Agora você é criador. E criador não significa que você controla tudo. Criador significa que você escolhe a frequência. E a frequência determina o que você experimenta. Sempre foi assim. Só que agora você sabe. Bashar fecha com uma simplicidade profunda. Ele diz: viva, apenas viva, não complique, não se perca em teorias infinitas, não se afogue em técnicas complexas, viva a partir do que te entusiasma. Sente o que precisa ser sentido, observe o que precisa ser observado, escolha conscientemente e confie. O resto se resolve sozinho, porque você não está sozinho. Você nunca esteve. Você é o universo experimentando a si mesmo. E o universo cuida do universo. Hélio Couto e Bashar. 2 caminhos.
duas linguagens, uma verdade. E a verdade é esta: você é muito maior do que foi ensinado a acreditar. Você tem poder além do que imagina. E agora que você sabe, agora que você realmente sabe, a única pergunta que resta é: o que você vai fazer com isso? Como você vai viver a partir daqui? Qual frequência você vai escolher? Porque a escolha sempre foi sua e sempre será. Então chegamos ao fim desse encontro. Hélio Couto e Bashar. Ciência e consciência, física quântica e realidades paralelas. Dois mestres dizendo a mesma verdade com palavras diferentes. E a verdade não é confortável. Nunca foi. Porque significa que você não pode mais se esconder. Não pode mais culpar. Não pode mais esperar que alguém vença a vida por você. Você é o observador que colapsa a realidade. Você é a frequência que determina a experiência. Você é a consciência que escolhe em qual versão de si mesmo vai acordar amanhã. E essa responsabilidade assusta, porque é mais fácil acreditar que você é pequeno. Mais fácil acreditar que a vida acontece com você. Mais fácil viver no piloto automático repetindo os mesmos padrões até o fim. Mas você não chegou até aqui por acaso. Você não assistiu esse vídeo inteiro por coincidência. Algo em você está pronto. Algo em você sabe que existe mais. Algo em você está cansado de viver pela metade. E esse algo não é novo. Sempre esteve aí, apenas esperando você parar de ignorá-lo. Esperando você ter coragem de olhar para dentro e reconhecer: eu posso mais. Eu sou mais. E sempre fui. Hélio te diz: cancele os pensamentos limitantes. Alinhe-se com o todo. Expanda sua consciência. Bashar te diz: siga seu entusiasmo. Solte o apego aos resultados. Confie na mente superior. E ambos te dizem: mude a frequência e a realidade muda. Não depois. Não quando você merecer. Agora. Imediatamente no nível energético. Gradualmente no nível físico. Mas inevitavelmente. E se você está esperando o momento perfeito para começar, esse momento é agora. Não existe momento perfeito. Existe apenas esse momento, esse instante onde você pode escolher diferente. Pode cancelar o pensamento que surgiu, pode respirar conscientemente, pode agir a partir do entusiasmo ao invés do medo, pode observar ao invés de reagir, pode confiar ao invés de controlar. Cada microescolha acumula. Cada momento consciente fortalece o novo padrão. Cada vez que você escolhe a frequência alta ao invés da baixa, você está literalmente mudando de realidade, saltando para uma versão paralela onde você é a pessoa que faz essas escolhas. E com o tempo, essas escolhas viram quem você é. E quando viram quem você é, a realidade não tem escolha. Ela reflete de volta. Mas não espere que seja linear. Não espere que seja fácil. Transformação real desmancha estruturas antigas. Traz à superfície o que estava enterrado. Reorganiza tudo. E no meio do processo pode parecer caos. Pode parecer que você está piorando. Mas você não está. Você está limpando. Você está soltando. Você está abrindo espaço para o novo. E do outro lado dessa limpeza está a versão de você que sempre soube que era possível. Agora eu preciso te pedir algo. Se esse vídeo mexeu com você, se algo aqui ressoou, toca no like. Não por mim. Por você. Porque o like é um gesto energético. É você dizendo para o universo: eu reconheço essa verdade. Eu escolho essa frequência e se inscreve no canal. Ativa as notificações. Porque o algoritmo só entrega conteúdo assim para quem realmente quer despertar. E você quer. Eu sei que quer. Senão não estaria aqui. E comenta aqui embaixo. Comenta o que você sentiu. Comenta com qual dos dois você se identifica mais. Comenta se você discorda. Comenta mesmo que seja para questionar. Porque o comentário não é só interação. É você colocando em palavras o que está processando internamente. E colocar em palavras torna real. Torna consciente. E consciente é o primeiro passo para transformar. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão assistindo isso agora. Milhares estão acordando.
milhares estão escolhendo a frequência alta, e cada um que escolhe eleva o coletivo. Cada um que muda contribui para a mudança de todos, porque separação é ilusão. No nível mais profundo, somos um. E quando um acorda, facilita o despertar de todos. Então esse vídeo não termina aqui. Ele continua dentro de você. Ele continua nas escolhas que você vai fazer amanhã. Ele continua nas frequências que você vai emitir. Ele continua na realidade que você vai colapsar a partir de agora. Porque informação sem aplicação é só entretenimento. Mas informação aplicada é transformação. E transformação é o que você veio fazer aqui. Hélio Couto e Bashar te mostraram o caminho. Mas caminhar é com você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode despertar por você. Ninguém pode mudar sua frequência por você. Isso sempre foi seu trabalho. E sempre será. Mas agora você sabe. Você tem o mapa. Você entende as leis. E entendendo, você não tem mais desculpas. Você só tem escolhas. Então escolhe. Escolhe agora. Escolhe a cada momento. Escolhe até que escolher conscientemente vire quem você é. E quando virar quem você é, você vai olhar para trás e perceber: eu sempre tive o poder. Eu sempre fui o Criador. Eu só precisava lembrar. E esse vídeo foi um lembrete, um sussurro, um empurrão suave na direção da verdade que você sempre soube, mas tinha medo de assumir. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter assistido até o fim. Obrigado por ser corajoso o suficiente para questionar a realidade que te venderam. E obrigado por escolher acordar. Porque o mundo precisa de pessoas acordadas. Pessoas vibrando alto. Pessoas que sabem quem são e vivem a partir disso. E você pode ser uma delas. Aliás, você já é. Só precisa reconhecer. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, mantenha a frequência alta. Segue o entusiasmo. Confia no processo. E lembra, você nunca foi pequeno. Você só esqueceu por um tempo. Mas agora, você lembrou. E lembrando, tudo é possível.